Então nós vamos implementar aqui, para ilustrar, né, a programação linear inteira mista, o problema da mochila. Tá? Então, se vocês pesquisarem isso, vão ver que tem milhares de derivações do problema da mochila. Tem quem trata o problema da mochila como um exemplo de programação linear, de programação linear inteira. E aqui eu estou usando de programação linear inteira mista, usando variáveis binárias, nas quais eu vou ter uma variável x que vai dizer se eu escolhi colocar ou não um objeto na mochila. Então ela vai valer 1. Se eu escolhi colocar, ela vai valer 0, caso contrário. Então, da forma que a gente modelou, a gente tem um parâmetro i, né, que vai ser a nossa quantidade de tipos de equipamentos. No nosso exemplo aqui, se eu tenho equipamento para dormir, equipamento mochila e equipamento para cozinhar, eu estou falando de um i igual a 3. Tá? Depois eu vou ter um parâmetro j, que vai me falar, nessa modelagem, da quantidade de objetos disponíveis. Como se fosse um cardápio em que estão todos os objetos que eu posso escolher colocar na mochila ou não. Tá? E aí eu vou usar um parâmetro t, que eu vou usar em duas dimensões. Então ele é j' e colunas, que é uma matriz binária. Quando eu falo matriz binária, só recebe valores 0 ou 1, que informa se o objeto J é do tipo I. Ok? Então eu tenho lá uma lista de objetos. Essa lista de objetos tem uma quantidade de objetos maior ou igual ao tipo de equipamento que eu tenho. Então, se eu tenho aqui 3 tipos de equipamento, eu tenho que ter pelo menos 3 objetos. Então, no nosso exemplo, a gente vai fazer, sei lá, com 10, 15 objetos. Mas aí eu digo qual objeto é de qual tipo. Tá bom? Ali no parâmetro, no quadro, eu usei parâmetro de volume, usei, né? Na restrição, ok. Então, vamos lá. Além disso, cada objeto tem um custo, que é o custo C1J. Então, é o custo do objeto J. Significa que se eu incluir esse objeto na mochila, eu tenho que pagar o custo dele. Tem também um parâmetro V1J, que é o volume do objeto J. Tá claro? E vou ter um parâmetro K, que é a capacidade da mochila. Tá bom assim? Ok. Agora, nós vamos ao modelo. Então, o que eu quero minimizar? Eu quero minimizar o custo dessa mochila. E esse custo vai ser dado pelo somatório com J variando de 1 até J, se eu escolhi aquele objeto entrar na mochila, vezes o custo daquele objeto. Deixa eu diminuir um pouquinho para ficar na mesma linha. Tá claro isso? Então esse é o somatório lá de XJCJ. Eu tenho que respeitar as seguintes restrições. A primeira delas, que eu vou chamar de restrição 1, ela é para cada tipo de equipamento. O que eu falo para cada tipo de equipamento? A soma de todos os objetos, eu vou passar para a linha de baixo só para ficar numa mesma linha. Bom, se eu coloco aquele objeto vezes, se aquele objeto é do tipo I, isso aqui tem que ser igual a 1. É o que está escrito lá no quadro. O para todo está aqui, ó. E aqui eu tenho o somatório. A outra restrição é R2. A soma de todos os objetos
que eu coloco na mochila, vezes o volume desses objetos. Isso tem que ser menor ou igual à capacidade produtiva da mochila. Tá bom? Eu esqueci de fazer uma coisa importante aqui, que era declarar a variável x. Ela vai de 1 até j grande, tá certo? Aqui, ó, eu já vou definir ela como binária, que é colocando ela como binary aqui. Tá claro? Então, quando eu coloco que ela é binária, eu não preciso colocar aquela última restrição lá, que é x pertence ao conjunto 0 ou 1 para todo j. Já fiz aqui, ó. Criei a variável x, é um vetor que vai da posição 1 à posição j, binário. 0 ou 1. Ok? Vou salvar esse cara. Como mochila. Opa. Aí eu vou chamar o arquivo que está com o modelo de mochila.mod. E eu já vou copiar aqui todos os parâmetros e vou colar num novo arquivo que eu vou chamar de mesmo nome, porém, .dat. Ok. E aí agora eu vou entrando com os dados. Então nós vamos dizer que nós temos 3 tipos de equipamentos, tá certo? Eu vou dizer que eu tenho, só para não ficar grande demais, eu vou colocar 15 objetos. Tá ok? Eu vou usar aqui o Excel para me ajudar. E aí eu vou fazer uma matriz aqui, ó, a nossa TJI. Eu tenho 3 tipos de objetos, 15 objetos para dizer qual que é de cada tipo. Imagina que esses objetos sejam isso aqui, ó. Sei lá, vou chamar de colchão 1, colchão 2, colchão 3, colchão 4, colchão 5. Barraca 1, barraca 2 até barraca 5. E o outro é fogareiro 1, até fogareiro 5. Entenderam isso aqui? Como se fosse a lista de objetos que vocês têm disponíveis. E aí, olha só, se eu estou dizendo que o 1 é colchão, que o 2 é barraca, vou desligar a gravação agora aqui. Fogareiro. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Objeto 1 é do tipo colchão? Então eu boto 1 aqui, 0, 0. Concorda? Deixa eu centralizar isso aqui só para ficar melhor. Objeto 2 é do tipo colchão? É. O 3 é. O 4, sim. E o 5 também. O 6 é do tipo colchão? Não é. É do tipo barraca? É. É do tipo fogareiro? Não. E assim eu vou fazendo, né? Eu vou copiar e colar aqui só para a gente não perder muito tempo. O 10 é do tipo barraca ainda. Os últimos são do tipo fogareiro. E aí eu criei a minha matriz TJI. Tá claro? Lá na hora de jogar ela nos dados do GUSEC, eu vou ter o cuidado apenas, deixa eu só fechar isso aqui, olha só, eu apago isso aqui, ó, parâmetro T, 2 pontos. Aí eu colo a matriz aqui, ó. Quando eu termino de definir as colunas, eu coloco 2 pontos igual. Tá claro?
Então, duas questões. Eu não pus igual aqui, porque é uma matriz, eu pus só 2 pontos. Aí eu estou declarando quantas colunas tem. Tem a primeira, a segunda, a terceira. Terminei as colunas. 2 pontos igual, porque agora eu vou começar a cadastrar as linhas. Linha 1, primeiro dado, segundo dado, terceiro dado. Linha 2, primeiro dado, terceiro dado, até a linha 15. Ok? Beleza. Agora eu tenho um parâmetro custo, que eu vou voltar para o Excel aqui para ele me ajudar a criar. Então eu vou criar aqui um parâmetro CJ. E aí eu vou continuar aqui na linha de ter os 15 itens. Aqui eu vou definir o custo de cada item desse. Como a gente está definindo os dados aqui só para ilustrar, eu vou colocar que cada item desse custa, né, entre 50 e 200 reais. Está aí o preço. Definido aleatoriamente. Eu fiz 2 vezes, 100 vezes maior depois de dividir por 100, só para o Excel sortear com centavos. Então o Excel sorteou um número inteiro, variando entre 5.000 e 200.000, depois eu dividi 5.000 e 20.000, depois eu dividi por 100, ele me deu números fracionários aqui, só para ficar mais fidedigno. Vejam que o meu Excel já está configurado para usar o separador decimal como ponto, então eu posso pegar e colar isso aqui direto no GUSEC. Se tivesse vírgula, eu ia ter que transformar para ponto lá nas opções do Excel. Como C é um vetor, é 2 pontos igual, joga os dados lá direto. Tá? Depois tem o volume de cada objeto. Então, para o volume, eu vou fazer a mesma coisa. Então, vou criar aqui volume J. Vou pegar os 15 objetos que eu tenho e vou sortear um volume aleatório entre, sei lá, 10 e 50. Vou dividir isso por 10 para achar um número fracionário. Está aí. Vou colar lá o volume agora no GUSEC. Agora eu tenho o volume de cada item. Agora eu preciso da capacidade da mochila. Bom, se meus itens estão variando aí de até 5 litros e tal, vou dizer que essa mochila cabe no máximo 6 litros. Tá bom? Se não der, a gente aumenta a capacidade. Nós vamos descobrir no modelo. Cadastrei todos os parâmetros? Então agora eu salvo. Vou aqui na ferramenta, falo para o cara que eu vou usar dados externos e peço a ele para gerar o arquivo de saída. Vou no modelo e rodo. Ele rodou. Tá bom? Vou interpretar agora o resultado. Ele colocou um custo de R$ 303,46. O que ele comprou? Estão vendo aqui as variáveis XJ aqui? Ele comprou o X3, ou seja, comprou o colchão 3. Ele comprou X7, ou seja, ele comprou a barraca 2. E ele comprou o X13, ou seja, ele comprou o fogareiro 3. Bom, se o modelo estiver certo, a soma desse preço com esse tem que dar R$ 303,46, que é o que está aqui embaixo no Excel. Não sei se vocês conseguem ver. Quanto que deu a nossa função objetivo do GUSEC? 303,46. Não é feitiçaria, é tecnologia. Tá certo? Bom,
Será que ele escolheu esses itens por serem os mais baratos ou porque eram os que cabiam na mochila? É fácil de saber, né? Se eu vier aqui no modelo e ignorar a capacidade da mochila, significaria, falar, ó, essa restrição agora não está valendo mais. Vou rodar de novo. Olha, ele acha uma solução bem mais barata. Tá vendo? O que ele faz? Agora ele leva o item 1. O que é o item 1? Item 1 é um colchão, que é mais barato, mas ocupa mais espaço, tá vendo? Sim ou não? Ele coloca ele, você não tem que estar preocupado com capacidade produtiva. Bom, vamos ver o que mais que ele muda. Ele usa agora o 10, ó. O 10 é uma barraca, né? Mesma coisa. A barraca 5, que é o item 10, é mais barata que a barraca 2, estão vendo? Mas ela ocupa mais espaço. O peso, né? E o fogareiro, ele mantém o 13. Não mudou. Por quê? Provavelmente porque o 13 é o mais barato, independente do... Olha lá, ele é o mais barato e também ocupa menos espaço. Tá claro? Pô, e se eu quisesse comprar uma mochila... Falou. Ao invés de 6 quilos, eu vou testar agora uma mochila que só cabe 5 quilos. Então, primeira coisa, a capacidade volta a valer e eu vou colocar agora uma mochila que só suporta 5 quilos. Opa! Deixa eu salvar aqui. Olha lá. Qual que é o custo? 0. Por quê? Status. Solução inteira vazia. Não tem solução para 5 quilos. Se você comprar uma mochila de 5 quilos, não dá para levar. Talvez isso explique por que o seu problema está dando 0 de custo. Ele não deve ter uma solução viável para os dados que vocês colocaram. Entendeu? Tá certo? Quando eu olho para isso aqui, custo 0. Pô, achei um custo de graça. Não. Tem solução viável não. Se eu vier aqui, ó. Tá escrito aqui, quer ver? O problema linear não tem solução viável, primal. É o que está escrito aqui em inglês, ó. Cadê o tradutor? Não tinha que sair sozinho, direto, não? Problema linear não tem solução viável primal. Não, o Google não está sabendo traduzir, não. O feasible, né, é a tradução de solução. Feasible solution, né, solução viável. Então o problema não tem solução viável. Pô, será que com 5,5 kg? Eu não salvei, né? Tem que salvar. Não tem. Com 6 quilos tem. Pô, que sorte, hein, que eu dei. De cara defini 6 e... Aí com 6 ele acha uma solução. Alguma dúvida? Doido demais, né, Hudson? Legal. Ok.